Irmãos, é motivo de muita alegria para mim, essa noite, estar na casa do Senhor, podendo trazer a palavra dele. Amém, irmãos? Sabe, que a nossa vida possa ser como nós cantamos nesse último hino, sabe, amados? Existe um Deus do impossível, irmãos, sabe? Um Deus que Ele pode mover os céus, Ele pode mover a terra, Ele pode mover as águas ao nosso favor, sabe, amados? Ainda que tudo diz que não, sabe? O Senhor, Ele nos encoraja a ir até o fim, sabe, amados? A vida de crente não é fácil, irmãos, mas é prazeroso, sabe, irmãos? Por saber que tem um Deus que zela por nós, sabe? Por saber que tem um Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? Amém. Os amados abrem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Amados, é uma passagem muito conhecida, é do versículo 19 ao 26, onde que relata a prisão de Paulo e Silas. Os irmãos encontraram? Amém, amém. Glória a Deus. Amados, a palavra diz assim, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, aos lançados no cárcere, e ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Senhor, essa é a tua palavra, ela é a verdade absoluta. O teu filho, com certeza, ele esteve a tua vida consagrada ao Senhor, ele buscou do Senhor o que ministrar aos nossos corações. Que ele, Pai amado, seja esvaziado e ao término desta palavra ele seja cheio da tua bênção. E o Senhor fale conosco nesta noite, porque o Senhor criou a boca e o Senhor fala, e nós queremos te ouvir em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Amados, uma palavra que talvez muito conhecida, uma história que talvez já tenha chegado ao conhecimento de todos que talvez aqui se encontram, mas a palavra de Deus, ela nos diz que a palavra de Deus cada dia ela se renova, sabe, meus queridos? E hoje o Senhor, Ele colocou no meu coração, amados, essa palavra com a intuição de trazer para a amada igreja. Quem que foi Paulo, sabe, amados? Paulo, antes da sua conversão, ele talvez foi um dos homens mais cruel que já existiu. Talvez foi um do maior perseguidor do evangelho, amados. Ele detestava o povo que se dizia crente, ele detestava o povo que buscava a face de Deus, ele detestava o povo que propagava esse evangelho, sabe, que falava do amor do nosso Deus, que falava desse Deus que nós acabamos de cantar, o Deus do impossível, o Deus que pode fazer todas as coisas, sabe, amados? Quando esse homem se converteu, sabe, foi uma mudança tremenda, sabe? Ele mudou totalmente de direção, ele dedicou todo o seu tempo da sua vida servindo a Deus, fazendo viagens longas, levando a palavra de Deus. Se nós olharmos um pouquinho antes, se formos ver por que
Paulo e Silas foram presos? Porque eles estavam em uma cidade, e nessa cidade havia uma jovem possuída de um espírito maligno, adivinhador. Amados, pessoa que tenta adivinhar, irmão, não está fazendo a vontade de Deus, e sim do inimigo. Sabe, meus queridos, aquela jovem, ela adivinhava. Só que ela não adivinhava, irmãos, porque ninguém adivinha nada. O futuro pertence a Deus. Homem nenhum sabe o que vai acontecer amanhã. Nenhum, amados. Nenhum e ninguém sabe. O futuro pertence a Deus. Só Deus pode dizer o que daqui 5 minutos vai acontecer. Sabe, meus queridos? E essa menina, ela enganava as pessoas com chutes no escuro, falando de coisas que supostamente poderiam acontecer. Sabe, amados? E com isso ela ganhava dinheiro para os seus líderes. Sabe? Existiam pessoas por trás dessa vida que lucravam com aquela mentira. Sabe? Que lucravam com aquela estratégia de Satanás. Sabe, meus queridos? Aquilo ali girava um lucro. E você quer mexer com o ser humano, amado? Mexe no bolso dele. Sabe? Você vai ver quem que é o homem. A partir do momento que você mexeu no bolso da pessoa, você vê quem que ele é. Sabe, meus queridos? Paulo e Silas, eles foram presos, meus amados, sem fazer nada. Sabe, meus queridos, eles estavam ali apenas de passagem naquele lugar. Sabe? E quando ele viu, e ele estava ali naquele lugar por vários dias. Sabe? Quando ele viu aquele espírito maligno agindo ali, ele não se conteve e ele repreendeu, amados. E como ele era um servo de Deus, sabe? O diabo, ele não pôde se conter. O diabo saiu da vida daquela menina, sabe? Aquela menina, ela foi liberta ali no nome de Jesus Cristo. E ali o que aconteceu, meus queridos? Acabou a adivinhação dela, sabe? Aquela menina, ela foi tirada a cegueira espiritual dos olhos dela. Ela não fazia mais esse trabalho, e os seus líderes deixaram de lucrar com isso. O que aconteceu? Chegou ao conhecimento deles que Paulo e Silas, eles pregavam um evangelho de salvação, eles traziam uma palavra de esperança, sabe? Eles falavam no Deus do impossível, o Deus que podia mudar qualquer situação, o Deus que podia reverter qualquer cativeiro. Sabe, meus queridos? O povo lá não se conteve. Eles foram, chamaram as autoridades e mandaram prender Paulo e Silas. Sabe, meus amados? Nós não podemos olhar para o meu passado, nem para o seu passado, nem para o passado de Paulo. Ele foi terrível, foi, mas ele se rendeu aos pés do Senhor. Sabe? Ele deixou o seu passado para trás. Sabe? Ele resolveu ter uma nova vida. Ele disse assim: hoje não sou mais eu quem vivo, mas sim Cristo vive em mim. Sabe, meus queridos? Essa palavra, ela saiu da boca de Paulo. Sabe? E ele falou isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, meus queridos? E aqueles homens não se contentaram. Paulo, ele não só foi preso em nenhum cárcere, amados, ele foi amarrado em um tronco, meus queridos. Sabe? Aqui eu creio que todo mundo aqui sabe como os escravos ficavam presos nas senzalas. Sabe? Eles ficavam presos em tronco, irmãos. Paulo e Silas foi do mesmo jeito, sem fazer nada. Só que antes disso, meus queridos, as suas vestes foram rasgadas em público e eles foram açoitados, amados. Sabe? Açoitados quer dizer chicoteados, quer dizer surrados. Sabe? Eles apanharam. E eu creio, meus queridos, que não foi pouco. Porque uma pessoa que ela é dirigida por Satanás, irmãos, ela não tem misericórdia da vida do crente. Ele não tem piedade, sabe, da vida de um servo de Deus. Porque a palavra diz que o diabo, ele quer destruir, ainda mais se for um servo de Deus. Sabe, meus queridos? E Paulo e Silas, eles estavam, vamos dizer assim, aos nossos olhos, na pior circunstância que havia para um homem: detido em um cárcere, amarrado, sem ter feito mal algum. Sabe, meus queridos? A palavra de Deus fala que eles oravam e louvavam a Deus. Com toda aquela dificuldade, sabe? Com aquela circunstância dificílima, sabe? Aquela situação que ele se encontrava ali. Sabe, meus queridos? Como é ruim sermos injustiçados. Sabe, meus amados? Como é ruim sermos julgados por coisa que não fizemos. Sabe? Por atitude que não foi feita, mas nós sermos julgados por isso.
Paulo estava apenas fazendo a vontade de Deus, sabe? E ele ficou ali naquele lugar, ele não questionou, sabe? Ele não murmurou, sabe, irmão? Eu não sei, a palavra não fala que ele chorou, sabe, meus queridos? Ele estava na pior circunstâncias que nós podemos imaginar. Meus queridos, ele, naquela ocasião, ele podia murmurar, ele podia xingar, ele podia voltar-se contra Deus, mas, amados, ele tinha a esperança, sabe? E ele cria num Deus que pode todas as coisas, sabe? Como nós vimos, a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, ela fala do quê? Para Deus nada é impossível, amado. Para Deus nada é impossível. Ainda que aqueles dois se encontravam naquela situação, eles ainda acreditavam que o Senhor era com eles. Sabe, amados? Situação difícil. Sabe, meus queridos, ser preso não é fácil. Imagina levar uma surra antes, sabe, amarrado, talvez sem comida, talvez sem bebida, porque eles pregavam uma palavra que o povo romano não cria nessa palavra. Eles sofreram, irmãos, eles foram perseguidos, assim como nós somos hoje. Sabe, meus queridos, o crente ele é perseguido, mas ele é perseguido pela palavra de Deus. Sabe, ele é perseguido porque ele fala que existe um Deus que está aí, ó, com os seus braços estendidos, sabe, amados, para nos abraçar, sabe, para nos salvar, para nos carregar no colo, sabe, aquele momento mais difícil, Deus está ali conosco para nos ajudar, sabe, amados. Deus ele não mede esforço para ajudar a minha vida e nem para ajudar a sua vida. Amém. Só que por nós carregarmos esse título de cristão, de crente, de evangélico, sabe, irmãos, tem um preço. E o preço, irmãos, muitas vezes é a perseguição, sabe? Muitas vezes nós somos perseguidos sem termos feito nada. Só que foi como o irmão Murilo pregou esses dias atrás aqui, amado. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, sabe? A nossa luta é contra os principados e as potestades, sabe, amados? É um pouco além daquilo que nós imaginamos, sabe? Porque o inimigo ele se levanta, mas, meus queridos, eu posso afirmar com todas as letras e com toda a convicção, ele se levanta para cair, querido. Porque o inimigo ele não tem poder sobre a nossa vida, não. A palavra ela nos ensina que o justo ele viverá pela fé. Sabe, meus queridos, se você tem sido justo perante Deus, sabe, a sua fé vai prevalecer. Sabe, meus queridos, o Senhor ele vai te sustentar. O Senhor ele vai te carregar no colo nas circunstância mais difícil que for, sabe? O Senhor vai falar assim, ó, eu sou contigo. Amém. Sabe? Ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Amém. Sabe, meus queridos, o carcereiro que prendeu Paulo e Silas, ele recebeu uma ordem que era para ele cuidar de uma maneira especial para que aqueles dois não escapassem. A hora que aconteceu esse terremoto, meus queridos, um pouquinho mais à frente, que a gente vê ali, a hora que nós olhamos aqui, a partir do versículo 27, que relata a conversão do carcereiro. Esse carcereiro, meus queridos, a hora que ele viu que ele estava cochilando nessa hora, a palavra diz que ele estava dormindo, ele acordou com o terremoto. A hora que ele viu que todas as celas estavam abertas, ele puxou a sua espada e ele queria se matar. Sabe, meus amados, por temor aqueles homens que deram a ordem a ele para que guardasse Paulo e Silas num cárcere e trancado e amarrado no tronco. Sabe, meus queridos, ele entrou em desespero. Sabe, a hora que ele puxou a sua espada para se matar, o que Paulo disse? Não te faça mal algum, porque estamos todos aqui. Sabe, meus queridos, Paulo, ele cria em Deus de uma forma tão especial que as portas se abriram, meus amados. Eu creio também que até aquelas, seja corrente ou seja cadeado que segurava no tronco, eu creio que aquilo ali se rompeu também, sabe? Eu creio, meus queridos, que ele tinha a oportunidade de sair correndo, mas essa não era a vontade de Deus para a vida dele.
Sabe, meus queridos, naquele mesmo momento, o carcereiro, ele se prostrou diante de Paulo e Silas, sabe, e perguntou para os dois: o que eu faço para que eu possa ser salvo? Paulo disse assim para ele: crê no Senhor, que será salvo tu e tua casa. Meus queridos, é promessa de Deus para mim e para a sua vida, sabe, meus amados. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos relata, e eu fico com a palavra de Deus até o fim. Sabe, meus queridos, Deus, Ele não erra, Deus, Ele não falha, Deus, Ele não tarda, e Deus não se cala. Deus, Ele tem o tempo dele e a forma dele de agir, e eu creio, meus amados, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, meus queridos, porque assim a palavra de Deus, ela tem nos ensinado, sabe? Assim a palavra de Deus, ela tem nos instruído, sabe? E é assim que nós temos caminhado, meus queridos. Sabe? Deus, Ele tem sido fiel com o teu povo, sabe, meus amados? Nós sempre vamos ser perseguidos, sabe? Não vai ser fácil, porque o inimigo, ele se levanta, sabe? Ele afronta a nossa vida, porque o nome de Jesus, ele tem poder e ele faz diferença, sabe, meus queridos? O nome de Jesus Cristo estremece o inferno, sabe, amado? A hora que Satanás escuta esse nome, irmão, ele cai de joelho prostrado, porque ele sabe que todo o poder foi dado ao nosso Senhor Jesus, sabe? Que eu estou aqui e você está aqui, porque Jesus Cristo, um dia, sabe, Ele pagou o preço, sabe? Ele venceu a morte para que nós pudéssemos estarmos aqui essa noite, ouvindo a palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus, e o mais importante, sendo abençoado por Deus. Sabe, meus amados, a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, Mateus 5, o 10 e o 11 diz assim, ó: bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Roguei vós e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas e vieram antes de vós. Meus amados, a palavra fala que os profetas, eles foram perseguidos por causa de Cristo. Ele veio antes de nós. Então quer dizer o quê? Que nós também seremos perseguidos por esse nome. Sabe, meus amados, o nome de Cristo tem feito a diferença na nossa vida. Sabe? A palavra fala aqui que vidas se levantarão contra, sabe? Que vidas falarão mentiras a nosso respeito, amados, por causa do Evangelho de Cristo, sabe? Por causa do plano da salvação. Sabe, meus amados, não é fácil ser perseguido, sabe? Mas nós temos que estarmos sempre atentos e sempre firmes e sempre olhando para o alvo. Sabe, meus queridos, o nosso alvo tem nome. O nosso alvo chama Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Sabe, meus amados? E se nós olharmos aqui também em 2 Timóteo, no capítulo 3, Segunda Timóteo 3, do 12 até o 14, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão do mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Tu, porém, permanecerás naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de que aprendestes. Sabe, meus queridos, de novo a palavra fala que aquele que quer viver piedosamente a palavra de Deus, sabe, vai passar por caminho estreito, mas aquele que faz o mal, amados, é de mal a pior, sabe, vão se enganando e vão sendo se enganados. Sabe, meus queridos, assim tem sido o dia a dia, pelo menos na minha vida tem sido desse jeito, sabe? O inimigo tem se levantado, amados, mas eu creio que o Senhor sabe todas as coisas, sabe? Eu creio que
o Senhor está no comando. Amém. Porque eu não vi um gigante cair não, irmãos, eu já vi vários, sabe? E eu ainda vou ver muitos outros, sabe, amados? Porque assim como foi com Davi, lá no passado, irmãos, aquele homem pequeno, sabe, aquele homem baixo, contra um gigante que tinha em sua cabeça um capacete, e naquele capacete tinha somente uma fresta. Foi aonde a pedra acertou, amados. E uma pequena pedra derrubou um gigante, sabe, amados? Porque aquele homem lançou aquela pedra no nome do Senhor, sabe, amados? Aquele homem, ele venceu, porque ele foi em nome do Senhor. Amém. Sabe, meus queridos, ele fez menção no nome do grande eu sou. Sabe, amados? Um Deus que tem feito tudo para mim, um Deus que tem feito tudo para você. Só que nós, como seres humanos, muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer, sabe, amados? Nas coisas pequenas, sabe? Muitas vezes a gente quer ver o paralítico andar, muitas vezes nós queremos ver o defunto ressuscitar, só que muitas vezes o milagre, sabe, ele está acontecendo ali, ó, debaixo dos nossos olhos, e nós não temos atentados para isso, sabe? Nós não temos olhado, sabe, para as pequenas coisas que Deus tem feito. Só que, amados, as pequenas coisas que Deus tem feito, para mim tem sido muito grande, sabe? Porque eu tenho visto o agir de Deus em tudo, sabe? Eu tenho visto Deus nos mínimos detalhes, sabe, meus queridos? E eu creio que assim foi com Paulo e assim foi com Silas. Lá naquele dia que eles foram presos, sem ter feito nenhum mal, sabe? Apenas de chegar em uma jovem possessa e repreender o inimigo, sabe, meus queridos? Aonde ele chega aqui, ele fala assim, vou até ler aqui, para não ter erro nenhum. Diz assim, ó, no versículo 18 aqui do capítulo 16, ó. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Irmãos, ele foi preso porque ele disse assim, em nome de Jesus, retira-te dela. Amados, parece que é uma palavra simples, né? Você chegar aos olhos do mundo e falar assim, em nome de Jesus, sai. Ele foi preso por causa disso, meu querido. Mas sabe por quê? Porque a palavra que ele falou lá tinha poder. Sabe, meus queridos? Aquele demônio saiu na hora. Aquela jovem, ela deixou de adivinhar. Ela não adivinhava mais nada. E ela não queria mais fazer aquilo também. Porque ela viu que o que ela fazia não era certo. Sabe? E os homens, no prejuízo, mandaram prender eles. Sabe, meus queridos? E na hora mais difícil da vida deles, eles louvavam a Deus. Amém. Glória a Deus. Será que eu e você, nós temos feito isso? Naquele momento mais difícil, naquela hora mais dolorida, sabe? Será que nós temos levantado a nossa mão para o céu e cantado igual esse último hino que nós vimos aqui? Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja. Amém. Amados, quando tudo se levanta, quando a nossa vida, sabe? Quando tudo aos olhos humanos parece que vai dar errado, sabe? Quando todo mundo já fala assim, não tem mais jeito, é caso perdido. Meus queridos, é nessa hora que o meu Deus e o nosso Deus agem. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Amém. Meus queridos, Ele é um Deus tão poderoso, irmãos, que naquele cárcere havia muitos e muitos bandidos, nenhum fugiu. Tão poderoso que Deus é, irmãos. Amém. Sabe, meus queridos, se um bandido ali fugisse, aquele carcereiro ele ia se matar, ele ia perder a sua salvação. Mas a vontade de Deus é para que todos se salvem, para que ninguém se perca. Ninguém, irmãos. A vontade de Deus é para que ninguém se perca, que todos se salvem. Se uma vida ali fugisse, aquele carcereiro ia tirar a sua própria vida,
ele não ia conhecer o reino de Deus. Sabe, meus amados, aquele carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, sabe, eles fizeram um banquete, sabe, eles comeram, eles se batizaram, irmão, sabe, e seguiram juntos servindo a Deus. Sabe, meus queridos, se cumpriu a promessa de Deus: se crer, será salvo tu e tua casa. Sabe, meus amados, essa é a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Sabe, meus queridos, o Senhor está dizendo hoje, sabe, igual Ele falou aqui, ó, no versículo no versículo 31, diz assim, ó, no versículo 30 diz assim, ó: depois, trazendo para fora, disse-lhe o Senhor: o que devo fazer para ser salvo? E respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, essa é a palavra que vai ficar no coração de cada irmão aqui essa noite. Amados, crê no Senhor, que o Senhor tem um plano na sua vida, Ele tem um plano na sua família. Você não está aqui à toa. Você não está aqui perdendo tempo. Você está aqui, irmão, como um pilar, sabe, levantado, como um pilar edificado lá na sua casa. Sabe, meus queridos, você está aqui hoje, meu querido, sabe, representando a sua família. E tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Sabe, meus amados, e as promessas de Deus, todas irão se cumprir. Todas irão se cumprir. A palavra diz assim, ó: crê no Jesus, crê em Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Amém, meus amados? A palavra que eu tenho para os amados irmãos é essa.